Encontre DUF em P. O que significa isso? Ele quer que você encontre a derivada direcional da função f pelo vetor u em P. Ou seja, ele vai te dar uma função f, um ponto P, um vetor u, e você tem que achar a derivada direcional, que é para uma fórmula, né? Começa aqui, escrevendo o vetor u. Ele está em coordenadas i e j, né? Então, ele pode ser escrito assim, ó. Ele pode ser a primeira coordenada que acompanha o i, né? E a segunda coordenada é quem acompanha o j. Se tivesse uma terceira coordenada, é quem acompanharia o k. Essas são as coordenadas do vetor u. O primeiro passo é fazer a norma do vetor u, ou seja, o módulo do vetor u, e ver se a resposta dá 1. O que é o módulo do vetor u? É a raiz quadrada das coordenadas ao quadrado. Então, a primeira coordenada ao quadrado, 1 sobre raiz de 2 ao quadrado, e soma elas. Tá vendo? Eu botei as duas ao quadrado e somei elas. Isso é a norma do vetor u, módulo, né? Ó, potência de fração passa para os dois. Então, fica 1 ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado. Mais 1 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado. Certo? 1 ao quadrado é 1. Raiz de 2 ao quadrado, você corta a raiz com a potência, né? Mais 1 sobre 2. Certo? Soma de frações de denominadores iguais, soma as partes de cima. Então, 1 mais 1 dá 2, e 2 repete. Módulo de u, raiz de 1. E isso nos dá 1, certo? Então, o módulo de u, a norma de u, deu 1. Portanto, quando a norma de u vai dar 1, você vai utilizar lá na fórmula da derivada direcional essas coordenadas mesmo. Se não desse 1, você ia ter que usar o versor do u e tudo mais. Depois eu vou fazer um pra ti. Então, o próximo passo é pegar a função dada, função f de x e y, esta aqui, e achar as derivadas parciais dessa função. Ou seja, ele quer a derivada em relação ao x antes e depois a derivada parcial em relação ao y. Lembre-se, quando você tinha, por exemplo, essa potência aqui, para derivar, você passava o 2 para frente, né? Copiava essa coisa, tirava uma unidade do expoente. Aqui é a mesma coisa, é uma potência, como se isso aqui fizesse passar papel do v. Então, você vai passar para derivar, né? Vai passar para frente o expoente, 3/2, vai copiar isso aqui e vai tirar uma unidade do expoente. Porém, como não é só uma variável aqui, é uma função, você tem que multiplicar aqui pela derivada dessa parte, né? Do mais interior. Então, você vai pegar isso aqui e vai derivar em relação a quem? Em relação ao x. Tem que escrever assim, ó, que eu vou derivar a funçãozinha 1 mais xy em relação ao x, tá? Essa é a forma correta de escrever. A derivada em relação ao x vai ser 3/2 vezes 1 mais xy. Isso aqui dá 1/2, se não me engano, tá? E a derivada dessa função em relação ao x. Como que fica a situação aqui? Se é em relação ao x, x é variável. Então, y é constante, é número. Um número, quando deriva, dá 0, né? Constante, quando deriva, dá 0. Então, 1 derivando em relação ao x vai dar 0. 0. E quando você for derivar mais xy em relação ao x, o que vai dar? Vai dar y. Por quê? Porque x é a variável. Quando você tinha 2 vezes x, quando você derivava, o que acontecia? Dava 2 a resposta, né? Porque x é expoente 1, passa pra frente, tira 1 do expoente, fica x elevado a 0, que dá 1, entendeu? A resposta dava 2, certo? Aqui, da mesma maneira, só que quem é a constante aqui é y, não é mais 2, ó. A constante ali é como se fosse y vezes x, e a variável é x. Então, quando você deriva, vai ficar assim, ó, y vezes o x, né? Que daí você é um expoente 1, né? Então, passou o 1 para frente multiplicando e tirou 1 do expoente. Y vezes 1 vezes x dá 0. Y vezes 1, isso dá 1. Daí sobrava y, né? Y é como se fizesse papel de 2 aqui. Então, a resposta de xy,
quando x é a variável, tá vendo? A resposta da derivada vai ser y. Acho que deu para entender, né? Então, ali só corrigindo. Meu Deus, tá cheio de pelo a minha tela aqui. Só um pouquinho. Aqui meu gato anda por cima. 3 meios, isso aqui é uma raiz, né? Expoente 1 meio é, na verdade, a raiz dessa coisa. Prefiro escrever assim. E aqui deu y, né? 0 mais algo dá aquela coisa. Tá aí a derivada parcial em relação ao x. Vamos fazer a outra agora, em relação ao y. Se tivesse um z aqui, você tinha que fazer em relação ao z também. Então, a derivada parcial dessa função em relação ao y. Novamente, uma potência. Como que se deriva a potência? V ao quadrado. Passa o expoente para frente e tudo mais. Então, aqui, passa o expoente para frente, copia isso ali e tira uma unidade do expoente. Porém, não é só uma variável, é uma funçãozinha elevada no expoente. Então, nós temos que multiplicar isso aí pela derivada dessa coisa aqui, ó, que tá ali dentro, né? E daí vai ser em relação a quem? Em relação a quem tá pedindo aqui, em relação ao y. Então, a gente vai derivar essa funçãozinha aqui, ó, 1 mais xy. É assim que se bota, ó, 1 mais xy em relação a quem tá pedindo. 3 meios, eu gosto de botar em raiz, tá? Isso aqui vai dar 1 meio. Eu gosto de colocar assim, 1 mais xy como uma raiz. Relação a y. Quem é a variável agora é o y. Um número, quando deriva, dá 0. Então, aqui, a derivada de 1 dá 0. E a derivada de mais xy quando o y é variável. Agora, o y, que é a nossa variável, o y está fazendo papel quando você tinha 2 vezes v. V é a variável. Quando você derivava, ia ficar 2 vezes, passa o expoente para frente, copia e tira uma unidade, né? V é a variável. 2 é a constante. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? X vezes y. X é a constante, porque é a derivada em relação a y. Y faz o papel da variável e x faz o papel da constante. X faz esse papel aqui de 2, tá vendo? Então, quando você deriva isso aqui, ó, y está elevado a 1, passa o expoente para frente, tira uma unidade do expoente. X vezes 1 vezes y dá 0, x vezes 1 vezes 1, né? Isso aqui dá 1. E dá x, então a resposta dessa derivada dá x, dá a própria constante. Preciso que tu entenda isso. Mas, na verdade, isso tu já sabe, né? Porque tu fez a prova. Então, a função em relação a y, né? Derivada vai ser 3 meios dessa raiz vezes x. Achadas as derivadas parciais, né? Agora você aplica elas no ponto dado, no ponto 3, 1, tá? Então, vamos aplicar a derivada parcial de x no ponto 3, 1. Ou seja, no lugar de x e y, nós vamos colocar 3 e 1. Vamos lá. No lugar de x, 3. No lugar do y, 1. Então, 1 mais... O x vale quanto? O x a gente está trocando por 3. E o y nós estamos trocando por 1. Y é 1, né? 3, 1. 3 meios vezes a raiz de 1 mais 3 vezes 1. 1 mais 3, 4, né? Vezes 1, some. Tô fazendo rapidinho, tá? Raiz de 4, você sabe que é 2, certo? Raiz de 4 é 2. Você vai simplificar aqui, ó. Faz 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3, né? Ou simplifica. Aí está aí. E agora do y, aplicada no ponto dado, que era o 3, 1. No lugar do x, vamos botar 3, ó. No lugar do y, 1. No lugar do x, vamos botar 3. 3, 1. 3 meios, vezes esse 3, vezes a raiz de 4. Nesse ponto, ó, 3 vezes 3, 9 meios, vezes 2, certo? F de y no ponto 3, 1, corta o 2 com 2, né? Simplifica, fica 9 a resposta. Aí estão as 3 coisas que você vai usar, que você está calculando para isso. Então, vamos lá. Como é a fórmula da derivada direcional? A derivada direcional em um vetor 1 de uma função f, x, y, ela vai ser sempre a parcial em relação ao x dessa função, nesse ponto, vezes a primeira coordenada do vetor dado, mais a parcial
do y, né? Num ponto dado, vezes a segunda coordenada do vetor u. Isso tu vai poder pegar na prova, né? Fiz e substituir aqui, ó. Ele quer no ponto 3, 1. Ele quer a derivada aqui no ponto 3, 1. Quem que é a coordenada u? O 1 é a primeira coordenada do vetor dado. 1 sobre raiz de 2. Ok? Aqui é só substituir, tá? 3, 1. A segunda coordenada do vetor. Lembra? Nós usamos esse vetor porque a norma dele já tinha dado 1, né? E agora, o que que acontece? Acontece que nós temos que substituir. Isso aqui tu acabou de calcular, ó. A parcial aplicada no ponto 3, 1. Deu 3. Coordenada ali. E essa parcial aplicada no ponto 3, 1. Deu 9. Então, agora a gente faz as contas ali. Dá 3 sobre raiz de 2. E aqui, 9 sobre raiz de 2. Então, nós vamos ficar com a derivada direcional da função f pelo vetor u aplicado no ponto 3, 1 vai ser 9, 10, 11, 12. Não é 12, é 12. Raiz de 2. Daí, você não vai achar essa resposta, porque lá no livro a resposta está racionalizada. Então, a prof diz que não precisa, mas se você quer, como está no livro, você racionaliza. Como que se racionaliza? Você quer tirar a raiz de baixo, então você vai multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2, né? Que daí não altera. Isso aqui é como se fosse 1, né? Daí você, ó, 12 multiplica frações. 12 raiz de 2 em cima e embaixo. Raiz de 2 vezes 2, concorda? Multiplicação de raízes, você multiplica os interiores. Deu f de 3, 1. 12 raiz de 2 sobre raiz de 4. Então, deu f de 3, 1. Desculpa a letra, tá? Tô escrevendo rápido aqui. 12 raiz de 2 sobre 2. Aí você vai simplificar aqui, né? Ou seja, dividir em cima e embaixo por 2. Né? Então, dividir em cima por 2 ou simplifica, né? Fica 6 raiz de 2. Tá aí a resposta, ó. Derivada direcional da função f pelo vetor u no ponto 3, 1 é 6 raiz de 2.